Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Toda quarta-feira a gente faz o Evangelho no Lar, para que você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, ou você que mora sozinho, ou ainda você que tem dificuldade para ler em voz alta um trecho do Evangelho, fazer um comentário com a família, faça como muitas pessoas fazem. Aliás, muitas famílias têm feito isso, reúnem-se no dia e hora aprazados e aí colocam no YouTube nosso Evangelho e fazem o Evangelho conosco. A gente faz o Evangelho completo e você pode acompanhar também, tá bom? Bom, nós estamos também na página no Facebook do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook. Portanto, seja muito bem-vindo. É verdadeiramente, como disse, repito, uma honra, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá, começando o nosso Evangelho. Como que a gente vai fazer? A oração inicial, na sequência nós vamos ler um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 58, Ganhar. Na sequência a gente vai ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui. O trecho que caiu hoje é do capítulo 11, Dai a César o que é de César. E na sequência a gente faz então a finalização com a oração final e já é a fluidificação da água. Você coloca a sua aí, eu coloco a minha aqui. Eu vou colocar perto do celular, vou colocar perto do telefone, vou colocar perto do notebook, da televisão, porque o Fábio vai benzer. Eu não benzo nada. São os mentores que vão até a sua casa que vão fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Comecemos então, elevando o pensamento até Jesus. O que é isso? É pensar no rosto de Jesus como você imagina que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando seu Otávio e cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, Mestre querido, pedindo o amparo do Senhor, a presença em nossa casa, não por nosso merecimento, não por nossa capacidade, mas por acréscimo da sua misericórdia. E já aproveitando já para agradecer, desde já, essa benevolência que o Senhor tem para conosco. Aproveitando no quesito agradecimentos, gostaríamos também de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer ainda por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecer por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque, afinal de contas, é aquela dívida quitada, é aquele alívio que sentimos de poder dizer isso já foi, já não devemos mais, já não nos diz mais respeito e por isso o nosso muito obrigado. Então, assim sendo, Senhor Jesus, nossa gratidão é muito grande. No quesito pedidos ainda, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, a vontade de ser útil e de servir, de fazer o certo em vez do fácil, e que isso seja um bom motivo para o seu acréscimo de misericórdia, para nos ajudar a ter o melhor evangelho possível, a ter as melhores inspirações possíveis, na realidade, que o Senhor nos ajude a não dizer besteira, né? Esse é o nosso pedido diretamente ao Senhor. E assim, Mestre, começamos o Evangelho na certeza da sua presença em meio a nós e com a sua autorização e permissão, damos então por iniciado o nosso Evangelho e que assim seja. Bom, todo trecho, todo capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel por Chico Xavier sempre tem um trecho do Evangelho ou do Novo Testamento que Emmanuel pega como gancho para poder trabalhar aquele assunto. Hoje o item que o Emmanuel separou vem do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. O trecho é: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esse trecho faz parte de uma série de chamadas de Jesus já na última semana, na realidade poucos dias antes
efetivamente da sua desencarnação, quando Jesus começa a falar da chamada paixão que ele vai sofrer, daquilo que ele vai passar, por aquilo que ele vai passar, e começa a chamar a atenção dos apóstolos e das pessoas próximas para o que é verdadeiramente importante. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 35, antes, ele diz o seguinte: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Aí entra o trecho que Emmanuel escolheu: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí o versículo 37 diz: ou que dará o homem em troca da sua alma. Essas falas de Jesus, segundo Marcos, aconteceram já mesmo ali no final do ministério de Jesus, na Cesareia de Filipe, na Galileia. Hoje é a região de Banias, na Síria, próximo à fronteira entre o Líbano e com Israel. Naquela época esse local era muito cheio de pessoas muito abastadas que queriam seguir Jesus, mas não queriam abrir mão do seu conforto, da sua situação privilegiada diante daquelas pessoas, daquele sofrimento, daquela penúria pela qual passavam as pessoas numa situação bastante difícil. Eram, para dizer em outras palavras, indiferentes com o sofrimento do outro, mas julgando-se privilegiadas por Deus por ter um poder aquisitivo maior do que dos outros. Era alguma coisa do tipo assim: veja como aquelas pessoas sofrem, porque Deus as está punindo, seja lá pelo que for. E olha como nós somos abastados, como nós temos dinheiro, como nós estamos bem, então nós somos privilegiados por Deus, Deus gosta mais da gente. É aquela coisa que a gente brinca às vezes falando, né? Parece que Deus gosta mais de um do que do outro, né? Com certeza gosta mais daquele, gosta mais do fulano, gosta mais do cicrano. E a gente tem normalmente às vezes fala com brincadeira, às vezes fala como realmente acreditando que isso é o fato, né? Então, essas pessoas às quais Jesus se dirigia àquela época, né, fazendo uma pergunta simples e objetiva, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, porque não havia como explicar, Jesus não tinha como explicar à época que eu sou espírito. Ele vem explicar isso com o espiritismo, né? Que eu sou espírito, tenho um corpo e tenho um perispírito, né? Eu sou um espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo. Então, quando morre o meu corpo, eu volto para o plano espiritual. Quando o meu corpo adormece, eu saio do corpo e vou para o plano espiritual. Então, Jesus trabalhava o conceito alma, aqui, né, o sujeito encarnado, e não podia explicar direito. Aí, com o advento do espiritismo, o próprio Jesus, como espírito de verdade, traz essas informações e faz essa reparação dos termos para a gente poder entender. Então, o que Emmanuel pega é: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Vamos ver o que Emmanuel quer dizer com isso, e aproveitando esse gancho, qual é a consideração que ele faz, e a gente vai comentando a seguir. Diz Emmanuel o seguinte: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física,
costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. Só eu, o resto que se lasque, né? O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, temporárias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Algo que é bastante interessante de nós levarmos em consideração isso é muito importante. Em nenhum momento se critica necessariamente ou se diz necessariamente que não é para você ter conforto, que não é para você comprar aquilo que você precisa, que não é dar o melhor para os filhos como nós queremos, e é lícito isso, é muito bacana. O que se condena é o que se faz para chegar a esse ponto. De que se abre mão, do que se abre mão. Então, para que eu tenha o supérfluo, eu faço o quê? Para que eu tenha o conforto, eu faço o quê? Com o meu tempo, com a minha capacidade, eu faço o quê? Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a vida espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Esse último parágrafo é de vital importância para que nós entendamos que eu, você, nós, estamos na Terra vivendo uma experiência material. Nós, espíritos, estamos na Terra vivendo uma experiência material. Não é o contrário. Não é o contrário. Não é quando eu morrer, que a gente fala errado, quando eu morrer eu vou viver uma experiência espiritual. Não. Quando o meu corpo morrer, eu volto para o plano espiritual de onde vim. Então nós estávamos no plano espiritual, escolhemos, traçamos planos evolutivos, criamos condições de arrependimento, criamos condições de reparação, criamos situações de reharmonização, de reconciliação. Criamos tudo isso no plano espiritual, que nós normalmente chamamos de planejamento encarnatório ou plano encarnatório. Ali nós definimos mais ou menos alguns traços de se eu tomar decisão para cá, o que vai acontecer, se eu tomar decisão para cá, o que vai acontecer, quais são as provas e as expiações que me acometerão se eu tomar essa decisão, quais são as provas e as expiações que me acometerão se eu tomar determinada direção ou decisão. E é aí que faz a grande diferença. Nisso, eu tenho total livre-arbítrio lá no plano espiritual, quando lá então vamos verificar as minhas necessidades evolutivas, aquilo pelo qual eu preciso passar aqui nessa encarnação, vamos usar esse termo, para que eu evolua, para que eu amealhe os valores da alma, os valores espirituais, para que eu verdadeiramente viva uma experiência na Terra importante para me reharmonizar com quem eu preciso, para eu reparar os equívocos que cometi, para eu ser colocado à prova daqueles equívocos que eu cometi, para ver se não os cometo outra vez,
para eu experimentar provas novas, são chamadas provas inéditas, mas sempre naquela seguinte situação. Imagina que você está se preparando para o Enem. Você está estudando, você frequenta salas de aula, você assiste cursos online, você lê apostilas, você aprende com professores, você busca o conhecimento de toda forma, e aí, naquele dia e hora marcados, você vai fazer a prova do Enem. E quando você entra para fazer a prova do Enem, lá você vai ter testados os seus conhecimentos em várias áreas, não é? E é esse o ponto. Basicamente seria isso, ou bem parecido com isso, ou metaforicamente seria isso. Nós, no plano espiritual, nos preparamos, fazemos os tais cursinhos, entendemos as nossas necessidades, estudamos, procuramos nos melhorar, fazemos exercícios mentais acerca daquilo que nós precisamos fazer, e quando chega o momento da nossa encarnação, quando chega o momento de nascermos, então seria para nós como se fosse o dia da prova do Enem, né? A gente vem para cá. Fábio, mas você está dando um exemplo de um dia, 2 dias, né, de provas. Mas o que é uma encarnação perante a eternidade, se não um espaço simplesinho, fugidio na eternidade? É esse o ponto, exatamente esse o ponto. Por mais longa que seja a sua vida, por maior que seja o tempo que você está na Terra, definitivamente é um tempo muito pequenininho, perto daquilo que diz respeito à eternidade, que é para o qual nós fomos criados. Então veja, depois de me preparar devidamente no plano espiritual, eu venho fazer as provas, eu venho fazer o Enem. E tudo que representa o Enem, aquele nervosismo, aquela dificuldade, aquela pressão, eu preciso passar, eu tenho que passar, se eu quero um futuro melhor, eu preciso ter uma boa nota, então eu preciso passar por aquela dificuldade. Muitos de nós têm problema no Enem, um dos maiores problemas que enfrentamos, muitos de nós, no Enem, é o sujeito que fica com a barrinha de cereal fazendo barulho, abrindo, o outro que bebe água a cada 2 segundos, pega e bebe água e abre a garrafinha e faz aquele barulho, ou então pega aquela garrafinha de plástico e amassa e tira a concentração, ou outros que ficam são todas coisas que vão irritando a gente. Estou dando um exemplo bobinho, né? Claro, extremamente simples para a gente fazer a comparação. Embora qualquer problema, por mais grave que seja, que você, eu, cada um de nós estejamos passando, perante a eternidade, perante tudo aquilo que nós já passamos nas milhares de encarnações que já tivemos até agora, realmente são situações de irritação que nós poderíamos superar muito facilmente. É de um dia para a noite que nós vamos então entender essa passagem do Cristo, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não é do dia para a noite. Mas é um exercício diário. Quando eu entendo a importância das coisas, e não por coincidência, aliás, primeiro foi aberto o Evangelho, Dona Elaine abriu o Evangelho primeiro e depois ela sorteou um número do livro Caminho, Verdade e Vida. Não é por acaso que caiu, por exemplo, a passagem dai a César o que é de César, porque o nosso estudo de hoje, o nosso Evangelho de hoje, é para nós entendermos que precisamos sim do material para sobreviver, para termos condições, inclusive, para ajudar as outras pessoas, se esse é verdadeiramente o nosso objetivo, mas nós precisamos de toda forma entender que somos espíritos imortais, que já existíamos antes dessa encarnação, vamos continuar existindo depois dessa encarnação, e isso aqui é apenas uma prova que nós estamos fazendo, um concurso pelo qual nós estamos passando, uma situação que vai testar os nossos conhecimentos de um estudo mais bem feito ou menos bem feito que nós fizemos no plano espiritual. Então nós podemos brincar nesse exemplozinho que nós estamos dando, que
provavelmente, Divaldo Pereira Franco estudou mais que a gente, então vai ter uma nota melhor no Enem do que nós, né? No Enem da vida. Chico Xavier, outro, Caibar Schutter, outro, Bezerra de Menezes, outro, Emmanuel, outro, e assim sucessivamente, né? Todos esses que nós conhecemos, Joana de Ângeles, todos esses, Manuel Filomeno de Miranda, Humberto de Campos, enfim, todos esses grandes que a gente conhece, Leon Denis, Kardec, Santo Agostinho, né? Vieram para cá, fizeram o Enem e tiraram nota máxima, ou bem próxima da máxima, né? Porque se prepararam devidamente e fizeram. Caibar Schutter, né? O que seu Caibar fez foi um negócio extraordinário, né? Então, hoje ele é dirigente da Colônia Espiritual Alvorada Nova, não é por menos, né? Então, veja, estudaram na mesma escola que a gente, na escola do plano espiritual, aprenderam da mesma forma, tiveram as mesmas oportunidades e aproveitaram as oportunidades. E nós? Ainda estamos preocupados com o corpo, ainda estamos preocupados com as vestes, ainda estamos preocupados com o que vamos comer ou o que vamos beber, e essa é a única preocupação. Eu vivo única e exclusivamente para trabalhar, amealhar e sustentar o meu corpo e o da minha família. Já é algo nobre? Claro que já é algo nobre. O que nós precisamos urgentemente é, se ainda não começamos, começar a pensar em mim espírito também, não é? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, o item é o 5º, Dai a César o que é de César, diz o seguinte: Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreender Jesus em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. Nos é permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: qual é a sua malícia? A intenção deles, né? Porque se Jesus fala, olha, não paga imposto, ele estava com os herodianos, os fariseus estavam com os herodianos ali, tinha soldados romanos também, então ia ser assim, ó, subversivo, Herodes e Roma vão acabar com ele. Está falando para não pagar imposto. E se ele fala para pagar imposto, a multidão que estava junto com ele, Pedro era um desses que achavam um absurdo pagar imposto, então ia ficar para mais. Jesus está falando que é para pagar imposto, né? Então era aquilo que a gente fala no interior, algumas pessoas falam sinuca de bico, outros falam beco sem saída, outros falam mato sem cachorro, né? Queriam deixar Jesus nessa situação. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, portanto, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Foi uma resposta que eles não esperavam, né? Então, o espírito superior, um espírito puro, evidentemente saberia sair dessa situação, desse mato sem cachorro, né? A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo, o tributo a César? Não teria nenhum sentido se não fosse assim àquela época. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com sua resposta, esperavam excitar contra ele seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, ou seja, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido.
Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância popular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outras pessoas, toda a violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Kardec deixa bem claro aquilo que nós falávamos. Fiz questão de ler para não ter aquela ideia de que está tirando da cabeça, né? Está tirando aquilo da cabeça. A ideia que nós estamos tentando passar com essa ideia, com essa situação de não perder a alma, é um princípio extremamente importante que nós precisamos analisar. E que eu já falei, mas vou repetir porque tem que ficar bem forte na nossa mente esse entendimento para que aos pouquinhos o nosso coração absorva. Eu sou um espírito. Eu tenho um corpo espiritual, que Kardec chama de perispírito, e tenho um corpo que é esse que vocês estão vendo. Quando o meu corpo morrer, eu continuo vivo, porque já estava vivo antes de encarnar. Então, quando terminar essa minha encarnação, eu vou voltar para o plano espiritual, de onde eu saí para vir para cá. Ah, Fábio, você está falando de colônia, está falando de umbral? Não, estou falando da dimensão diferente. Se de repente eu tiver um infarto fulminante agora, um derrame, e desencarnar nesse exato momento, estou falando com vocês aqui e desencarno. Meu corpo vai cair e eu vou continuar sentado aqui onde eu estou, do jeito que eu estou. Só que já estarei no plano espiritual, ou seja, em outra dimensão. Então o plano espiritual é isso, é uma dimensão fora da carne, fora da encarnação. E eu estou, como você está, como nós estamos, encarnados para aprender a cada vez mais reconciliarmos-nos com quem nós estamos abalados no nosso relacionamento, perdoar a quem nós precisamos perdoar, andar para frente no sentido de evoluir, entender que, embora estejamos na matéria, precisando da matéria para nos manter vivos, para continuar a nossa escala evolutiva, embora precisemos de tudo isso, precisamos aprender a viver desde já o plano espiritual, ou seja, aquilo que Jesus ensinou e da forma que nós entendamos que somos espíritos imortais, somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes para atingir a perfeição, passo a passo, encarnação após encarnação, momento após momento encarnatório, vida após vida, se quiser chamar assim, ou experiência encarnatória após experiência encarnatória. Então, o objetivo das encarnações são que eu entenda em cada uma delas, pelo menos um pouquinho, que eu sou um espírito vivendo uma experiência na carne e que vou voltar para o plano espiritual. Quando nós tivermos essa certeza, quando nós soubermos disso de verdade, algumas coisas começam a não fazer mais sentido. Primeiro, o não me preocupar com a vida do outro. Primeiro, em não entender que o outro tem os mesmos direitos que eu. Que o meu direito termina quando começa o direito do outro. Que precisamos viver em harmonia. Primeiro precisamos aprender isso. Depois precisamos aprender a conviver, a perdoar as ofensas, a ser bom para com todos, a ser indulgente com as imperfeições dos outros. É uma coisa dificílima para muitos de nós
e muito simples para muitos de nós, que é o tal da indulgência para com as imperfeições dos outros. Não sermos condescendentes, não sermos bobos, não é isso. Entender que aquela outra pessoa está num estágio evolutivo, que se não estamos mais, já estivemos, e que, portanto, entender que isso é uma fase, que a pessoa vai melhorar. Claro que se ela infringiu alguma lei, deve ser punida por isso, evidentemente. Isso é óbvio. Nós estamos falando nisso. A indulgência não pressupõe condescendência de você não mandar para a cadeia um sujeito que cometeu algum crime, não é isso. Aliás, bandido bom é bandido preso. Né? Não incorra no erro, não cometa o erro de imaginar que, sendo espírita, entendendo a reencarnação, entendendo a evolução, entendendo o amor infinito de Deus, entendendo a lei de justiça que Jesus veio trazer para a gente, é inaceitável, inadmissível que um espírita diga bandido bom é bandido morto. Isso é um absurdo. Bandido bom é bandido preso, cumprindo pena para aprender, que isso lhe vai ser útil na evolução. Mas ser indulgente, entender que aquele sujeito cometeu aquele tipo de crime, que se nós abominamos muito, talvez já o tenhamos cometido no passado, e somos incapazes, graças a Deus e graças ao nosso esforço, somos incapazes de cometer agora, que aquele sujeito vai sair dessa situação e vai atingir um nível superior, que vai gerar grandes coisas para a humanidade e para si mesmo. Pode não ser nessa encarnação, mas vai. Então a indulgência é não condenar o outro, é entender o estágio evolutivo que aquele sujeito se encontra, porém fazendo com que ele cumpra a sua pena, se assim for o caso. Não é? Então isso é muito importante nós entendermos o que é indulgência. Indulgência, para ficar fácil, é aquilo que a gente tem para conosco mesmo com relação aos nossos equívocos. São aquelas desculpinhas que a gente dá. Não, mas no meu lugar qualquer um teria feito. Ah, mas também tem que entender que eu estava assim, eu estava desse jeito, eu estava daquele jeito, eu estava isso, eu estava aquilo. Essas desculpinhas que a gente dá para nós mesmos ou para os outros quando a gente comete algum equívoco, alguma bobagem que a gente faz. Não é? Essa indulgência que nós precisamos ter para com o outro. Repito, não é condescendência, é indulgência para com o outro. Sermos benevolentes, isso é muito importante. Muitos de nós somos extremamente egoístas. Muitos de nós já somos benevolentes. Temos que nos esforçar para sermos benevolentes, porque isso é não perder a alma. Ser indulgente é não perder a alma. Ser benevolente é não perder a alma. Perdoar as ofensas é não perder a alma. E esses três pontos, o B de benevolência, o I de indulgência e o P de perdão, esse BIP, é a caridade, como Jesus entende a caridade. Então veja, tudo isso que foi falado, que foi explicado por Jesus, o dai a César o que é de César, essa parte, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, citado no Evangelho de Jesus por Marcos no capítulo 8. Todas essas falas de Emmanuel e tudo mais, resumidas de uma forma bastante tranquila para nós entendermos, faz a caridade, pelo amor de Deus. Questão 886 do Livro dos Espíritos, o que é caridade e como Jesus entende a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é caridade. Faça isso. Ser benevolente para com as pessoas não é difícil, dá para fazer. É só você ser cortês com as pessoas, é só você ter cortesia com as pessoas, é só você ter gentileza com as pessoas. Se nós conseguirmos sermos gentis e corteses com as pessoas, nós estaremos sendo benevolentes, estaremos sendo indulgentes, estaremos perdoando as ofensas, só pelo fato de ser gentil, só pelo fato de ser cortês, porque esse é o primeiro passo da caridade e do amor. Tá, Fábio, entendi. Da caridade já entendi o primeiro passo,
Já entendi o primeiro passo do amor, que é a gentileza, mas perdoar para mim é difícil. Para todos nós é difícil. Se não é mais, que bom, você já evoluiu bastante e isso é legal. Mas muitos de nós ainda não conseguem perdoar nem a si mesmo e nem os outros. Como perdoar? Dá um primeiro passinho. Qual o primeiro passo do perdão? Não revida. Não revida na hora. Não revida na hora. Não revida na hora. Segura. Fábio, mas eu pensei, eu quis fazer, tá, mas a evolução é assim, um passinho de cada vez. E o primeiro passo do perdão é não revidar. Ah, Fábio, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Ótimo! Continua tentando. Vai chegar um dia que você vai dizer, nossa, olha, eu tenho conseguido todo dia. Porque a evolução é um passinho de cada vez. E estamos aqui te dando os primeiros passos, de 3 coisas importantíssimas. Primeiro passo da caridade, cortesia. É só ser cortês. Primeiro passo do amor, gentileza. É só ser gentil. Primeiro passo do perdão, não revidar. É só segurar. Estaremos dando passos importantes perante a caridade, que envolve tudo isso, que é o cuidar da alma. Se eu conseguir fazer a caridade, eu vou continuar trabalhando, gerando o sustento da minha família, eu vou continuar fazendo certo em vez do fácil. Vai ser uma boa escolha. Fábio, mas eu tenho muita dificuldade em demonstrar o amor. Você falou aí sobre amor, eu tenho muita dificuldade, mesmo essa técnica do primeiro passo do amor, ser a gentileza, eu tenho muita dificuldade em demonstrar o meu amor. Eu amo, mas eu tenho dificuldade em demonstrar o meu amor. Olha, coisa simples. Serve no trabalho, serve em casa, serve na sociedade como um todo. Desarrumou, arruma. Desarrumou, arruma. Você chegou no trabalho, está tudo limpinho, tudo arrumado, tudo direitinho. Quando você sair, deixe exatamente como você encontrou. Na sua casa, a mesma coisa, está tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo bonitinho. Deixe exatamente como está. Na sociedade, por mais que a cidade não esteja tão limpa assim, não jogue o seu papelzinho no chão. Faça você a parte de colocar o seu lixo no lixo. Separe o que é reciclável do que não é reciclável. Pense no meio ambiente como um todo. Faça a sua parte. Deixa arrumadinho. Deixa em ordem. Deixa bonitinho. Tudo que você for fazer, faça com carinho. Seja a pior coisa do mundo, faça com carinho. Seja limpar o nariz de uma criança, seja cuidar de um idoso, faça com carinho. Responda com carinho. Você está morrendo de vontade de mandar para o inferno. Responda com carinho. O que aproveitaria ganhar todo mundo, ser aplaudido pelo mundo, fazer o que todo mundo está fazendo e perder a alma? Ou seja, perder o rumo, ter que voltar aqui para reharmonizar tudo de novo. E como é que faz? É tão simples. Ame o tempo todo. Fábio, como é que ama o tempo todo? Sendo gentil já é um começo. Seja gentil o tempo todo. Por favor, obrigado. Demonstre gratidão, demonstre que você está vendo o que as pessoas estão fazendo por você. Seja gentil. Se você quiser, se tiver dificuldade para entender o que é gentileza, você pode buscar aqui, cite 10 formas de ser gentil. Você pode procurar hoje em qualquer situação, em qualquer inteligência artificial, você pode buscar. Tem aqui,
10 formas simples e profundas de ser gentil no dia a dia. Ouvir com atenção, escutar alguém sem interromper, sem julgar, sem olhar o celular. Isso é um grande ato de gentileza. Cumprimentar com sinceridade. Um bom dia dito com presença e com um sorriso pode mudar o clima de todo o ambiente. Ajudar sem ser solicitado, perceber a necessidade do outro e agir espontaneamente demonstra sensibilidade e amor. Ter paciência com as limitações alheias. Cada pessoa está num ponto diferente da caminhada. Compreender isso é gentileza verdadeira. Usar palavras que edificam. Evitar críticas ásperas e escolher as palavras que confortam, orientam ou encorajam. Respeitar opiniões diferentes. Discordar sem agressividade é sinal de maturidade moral e espiritual e é uma gentileza. Agradecer com frequência. Reconhecer o esforço e a presença do outro fortalece laços e eleva o ambiente. Perdoar pequenas falhas. Não guardar mágoas por erros simples. Alivia muito o coração e promove paz no ambiente. Ser gentil consigo mesmo, ou seja, respeitar seus limites, não se culpar excessivamente, cuidar da própria saúde emocional. E 10ª, praticar o bem no anonimato. Fazer o bem sem esperar reconhecimento é uma das formas mais elevadas de gentileza. A gentileza é uma forma silenciosa de caridade e uma das expressões mais puras do amor ao próximo. 10 sugestões simplesinhas de gentileza. Ouvir com atenção, cumprimentar com sinceridade, ajudar sem ser solicitado, ter paciência com as limitações dos outros, usar palavras que edificam, respeitar opiniões diferentes, agradecer com frequência, perdoar pequenas falhas, ser gentil consigo mesmo, praticar o bem no anonimato. Dá para fazer cada uma dessas coisas? Dá. Então dá para ser caridoso. Dá para amar. Dá. Tá simples de fazer. Você pode ir lá na inteligência artificial e pedir 20, 30, para você achar algumas que você consiga começar a fazer. Porque de que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma? Nada. Não adianta nada. Essa é a resposta. É isso. Vamos então para a finalização do nosso Evangelho no Lar. Está aqui a nossa água. Já foi fluidificada pelos mentores, claro. Agora nós vamos fazer apenas a finalização na oração final, em que a gente vai dar um espacinho para pedir por quem nós gostaríamos que essa água fosse um remédio para a alma, para o espírito, portanto, e para o corpo. Vamos lá? Elevando novamente o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados que estiveram em nossa casa, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor teve para conosco também nesse Evangelho. Muito obrigado a todos vocês que assistiram conosco também o Evangelho e fizeram aí na casa de vocês. Mais um pedidinho, Senhor Jesus. Vamos lá, mais um pedidinho. Mais um acréscimozinho da sua misericórdia. Que essa água possa ser um remédio salutar, tanto para o corpo quanto para o espírito, para essas pessoas que cada um de nós agora vai formular o pedido. É isso, Senhor, muito obrigado, desde já, pelo carinho, por não nos abandonar, por continuar junto conosco, por insistir, por não desistir da gente, né? E por isso, muito obrigado de coração. Dessa forma, então, Mestre, com sua autorização e permissão, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. A você que esteve conosco até agora, um beijo enorme no seu coração. Quarta-feira que vem tem mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. E no domingo, 10 horas da manhã, tem ao vivo bate-papo sobre Espiritismo. Você fica por aí, então? Beijo para você que fica. Até mais. Tchau.